galera bacana da quarentena. Aqui é Luiz Cláudio Gonçalves e eu cheguei mais uma vez para dar aula para vocês. Então, pessoal, o período conhecido como República Velha começa em 1889 com o golpe militar que proclamou a República no Brasil e termina em 1830 com a Revolução de 30, que também foi um outro golpe. Por sua vez, a República Velha é dividida em dois momentos. A República da Espada, de 1889 até 1894, e a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. A República da Espada, ela tem esse nome porque foi governada por dois militares. O primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi responsável pela proclamação da República, e aquele que colocou a família real, no caso a família imperial brasileira, no exílio, e depois Floriano Peixoto. É interessante que Marechal Deodoro da Fonseca, quando se torna presidente do Brasil, ele promulga a nova Constituição, que nós iremos conversar mais adiante. Mas ele era muito autoritário, sabe? Aquele cara mandão. E ele começou a ter vários problemas, especialmente com o Partido Republicano Paulista, chegando a fechar o Congresso em 1891. Pessoal, isso não podia rolar. Fechar o Congresso é típico de uma ditadura. E aí vários militares se levantaram. Vai acontecer no Brasil a primeira revolta da Armada, liderada pelo almirante Custódio de Melo. E o Exército também apoia essa revolta, liderado, olha que interessante, por Floriano Peixoto, que era vice de Deodoro. Deodoro renuncia em 1891 e Floriano Peixoto se torna o novo presidente do Brasil. Tão autoritário quanto Deodoro, Floriano começa a gerar vários problemas, mas ele não desiste do mandato e cumpre todo o período até sair do poder para dar lugar aos civis. Esse período extremamente autoritário da nossa história foi marcado por algumas revoltas que nós estaremos falando na próxima aula. E o Brasil assume o nome de Estados Unidos do Brasil. Olha só. Em 1891, é promulgada a nova Constituição do Brasil, com forte influência dos Estados Unidos. A partir de então, é adotado um federalismo no Brasil, ou seja, cada estado tem alguma liberdade para construir suas leis. O governo torna-se presidencialista, com um mandato de 4 anos. O poder moderador é retirado, a liberdade religiosa e o ensino laico acontecem, e o Brasil assume o nome de Estados Unidos do Brasil. Ora, vejam só. Fizeram até uma bandeira muito parecida com a bandeira norte-americana, mas que não durou muito, ainda bem, que aquela bandeira é muito cafona. Agora, vamos trocar uma ideia sobre o encilhamento. Veja, o Brasil era predominantemente agrário e realmente nós precisávamos de um maior desenvolvimento industrial. Daí alguém teve a brilhante ideia. Turma, vamos chamar o Rui Barbosa para ser ministro da Fazenda? O cara é esperto. Sim, ele era esperto, mas não era político. O Rui começou então a facilitar empréstimo para que as pessoas pudessem produzir suas fábricas. A ideia parecia ótima, mas ele não contava com o banditismo brasileiro. O que aconteceu? Muitas pessoas pegaram empréstimos para financiar empresas fantasmas. Essas empresas, então, começaram a ter suas ações compradas, gerando um aumento na busca por empréstimo no Brasil, o que gerou também um aumento na emissão de notas. Moral da história, inflação disparada nos preços. O nome encilhamento faz menção a quando os cavalos se enrolam na hora da largada e não conseguem correr na hora correta, ou seja, eles têm um problema logo na saída para a corrida. E foi exatamente o que aconteceu com o nosso encilhamento. Com a saída de Floriano Peixoto, o Brasil é entregue aos civis, naquilo que nós passamos a conhecer como República Oligárquica. Chamamos de oligarquia quando uma elite assume o poder para atender os próprios interesses. No caso do Brasil, apesar da capital ser o Rio de Janeiro, essas elites eram os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais, que revezavam quem seria o presidente no poder.
Ou seja, aquele que estivesse no poder do Brasil estaria, na verdade, atendendo aos interesses dessa elite. E assim foi. Especialmente aproveitando que o voto nessa época não era secreto. Aquilo que nós chamamos de voto do porrete ou voto do cabresto. Desta forma, os grandes latifundiários impunham quem deveria ser o novo presidente. E quem não aceitasse era punido. Essa confusão entre o público e o privado no Brasil era muito forte. E nesse período se tornou extremamente violento. Quem não aceitasse o candidato proposto pelo fazendeiro, chamado de coroné, acabava sendo vitimado pelos seus jagunços. Foi engraçado que nós tivemos uma espécie de surto de The Walking Dead no Brasil. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que já haviam morrido, né, cara? E aparecia o título de eleitor lá deles como se eles tivessem votado no candidato. Porque os coronéis, né, os fazendeiros e tal, mandavam as pessoas irem no cemitério, pegar o título do defunto e votar no candidato deles. E você achando que a urna eletrônica tinha fraude, né, parceiro? Então é isso, pessoal. Não deixa de curtir, se você gostou do vídeo, e se inscrever no nosso canal, porque a gente vai estar sempre atualizando vocês com mais vídeos de história. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e paz, crescimento e força. Os